Quantas e quantas vezes na vida você já viu uma burrada que fez, olhou para trás e fala: "Eu vou apagar isso da minha vida"? Só que não é por aí que a banda toca. E é sobre o top 5 de merdas que eu já fiz na vida que eu vou conversar com você hoje nesse vídeo. Porque pode ser que você esteja num momento da sua vida em que aquela vontade de passar literalmente uma borracha no seu passado, em tudo que você sofreu, grite forte. Só que isso não é a saída, muito pelo contrário, isso é a fuga que vai te levar a ficar estacionado exatamente onde você está. É sobre a lei do ritmo que a gente vai conversar hoje. A quinta lei hermética, tão falada no Caibalion e que transforma a nossa vida quando ela é compreendida. Eu estava aqui sentada fazendo top 5 problemas, porcarias que eu já passei e que eu gostaria de não ter passado. E durante esse exercício, que inclusive eu te recomendo fazer, vou ensinar nesse vídeo, já fica aqui comigo, eu tive um insight, eu tive uma inspiração, eu tive algo que me moveu do ponto A para o ponto B. Olhando para todas as merdas que eu já fiz, que eu escolhi fazer e que me deram consequências graves, eu percebi algo muito importante, que todas elas, sem exceção, poderiam ter um outro significado na minha vida. E não é esse papo furado de aprenda com seus erros que é real, vazio e sem um sentido que a gente está conversando aqui. É sobre algo muito mais profundo. É sobre aquelas merdas que você não quer literalmente olhar, que você quer esconder e que o seu subconsciente coloca lá dentro do porão, só que de vez em quando ela bate na porta assim e fala: "Ei, tem um problema aqui para você resolver". Daí vem uma sensação, vem um insight, vem um sonho, vem um rompante, vem um ato falho que você não consegue entender de onde vem. Vem disso que você não consegue enxergar. Eu passei por isso e passo todos os dias e talvez seja esse o seu momento. A lei do ritmo ensina pra gente que tudo precisa desse movimento, que esse ritmo de pêndulo na nossa vida vem para ensinar, não dá para ir de um pico a outro na montanha sem passar pelo vale, meu Deus do céu, sem cavar o buraco. A diferença é que a gente prefere ficar dormindo enquanto está no vale. E aí, quando você começa a subir a montanha de novo, você começa a abrir seus olhos, fala: opa, eu não estou mais descendo, eu não estou mais no pânico, eu estou começando a subir, eu só tenho que olhar para frente. Só que vem um problema, né? Tudo aquilo que você fez, que você julgou, que você escondeu, que você não quer mais olhar, que te machuca, vão ficar pulsando em você enquanto você não enfrentar. E não é sobre apagar, sabe? É sobre você literalmente ver de outra forma. Só que não dá para fazer isso enquanto você só se enxerga no fundo do poço. Não tem como você fazer isso. Dentro dessas leis herméticas, que sinceramente, se a gente consegue realmente entendê-las, a gente transforma a vida. A primeira delas, que é o mentalismo, já casa com isso, porque tudo é mente. O seu universo é criado pela sua mente. Se a gente for olhar direitinho e amarrar todas as leis, todas elas, todas as 7 leis, elas se amarram e terminam nessa única, inclusive a do ritmo da sua vida, o ritmo que a gente não aceita. E uma das situações que eu estava aqui no top 5 fazendo, eu olhei e falei: eu não posso tirar essa situação da minha vida. Porque sem esse problema, eu não sei quem eu seria. Porque, na verdade, a gente acaba descobrindo que é esse pêndulo, que é esse ritmo que te movimenta e que te permite viver. Sem ele, você não está vivo. Agora, você imagina comigo, o que que seria? A gente fica buscando isso, né, como ideal de valor, a gente fica tentando ter uma vida tranquila, plena, segura e ocultando todas as merdas que acontecem, colocando tudo lá para dentro do porão. Você imagina o que que seria a sua vida sem nenhuma dessas suas mazelas aí que você viveu ou pode estar vivendo e escondeu? O que que seria a sua vida sem isso? Eu fico muito intrigada às vezes quando a gente ouve: "Ai, fulano vai para o descanso eterno, descansou". Gente, pensa comigo. Se é o erro, se é o
pêndulo, se é esse movimento que te faz ir de um pico para outro, e você olha para isso como se fosse a pior coisa, sem entender que é isso que te movimenta. E eu não estou aqui endeusando problema, nem estou falando que a vida tem que ser só problema. Eu estou falando do problema que a gente tem de olhar para isso, de encarar os nossos medos. Dentro dessa visão de mundo de vida, vou ser sincera com você, vou abrir o jogo aqui entre eu e você. Eu fiz duas listas, na verdade, né? Eu fiz uma lista das top 5 porcarias que eu já fiz e que eu me arrependo, e fiz uma lista do lado dos meus 5 maiores medos. Pode ser engraçado, mas um dos meus maiores medos era exatamente olhar a lista número 1. Porque olhar a lista número 1 ia me fazer encarar quem eu sou. E enquanto a gente não confronta esse lado sombra, enquanto a gente não entende esse ritmo, essa lei que move a minha psique, a minha vida, de ter um movimento de entender que bom e ruim, merda e coisas maravilhosas são extremos de uma mesma coisa, e que muda isso é quem está no meio olhando do ritmo para isso e vivendo esse processo, a gente não consegue crescer. Olhando para isso, a gente consegue perceber o quanto é importante você não estar só olhando uma ponta, buscando uma ponta e sendo feliz só lá naquele futuro que você não faz merda nenhuma, não ofende ninguém, não magoa ninguém, não julga ninguém, que tem todos os seus sonhos, que realizou tudo que você quer. Não é isso. Enquanto a gente não olhar para as porcarias que fez com dignidade, entendendo que esse ritmo da vida, que não é para ser negligenciado, mas que ele é para ser vivido, e principalmente quem está no despertar de consciência tem essa percepção, porque essa dor bate forte, né? Vem um afastamento, vem um isolamento, vem uma necessidade de olhar para dentro, mas um medo enorme, gigante, de encarar isso de frente. Enquanto a gente não encara, a gente não desperta. Só de você entender que você teve a coragem de sentar com você em algum momento e olhar as merdas que você já fez e que você precisa de ressignificar, de trazer um novo sentido para a sua vida, a sua consciência já expandiu. A maioria das pessoas que entra aqui fica perguntando e buscando como despertar a consciência, como expandir a consciência. Gente, expansão de consciência é uma nova percepção. É quando você consegue se auto-perceber, se receber também, se acolher também. Só que para fazer isso, você vai ter que aceitar que você fez porcaria. Para fazer isso, você vai ter que olhar para aquilo que dói. E se você não fizer isso, você não expande a famosa cartaz, né? O famoso problema que você precisa de deixar vir. Mas não é para sofrer de novo. É para olhar de outro jeito. Afinal de contas, a pessoa que passou aquele problema, que fez aquela merda, não tinha o nível de consciência que você tem hoje dentro do que você está escutando. Quando a gente começa a encarar esses processos de frente, a mudança caminha a passos largos. Tem uma imagem que eu gosto muito e eu quero levar para você nesse momento, que é a imagem de 2 cavalos, uma carruagem, a pessoa que está guiando esses cavalos. O cavalo é a sua consciência ali, a sua mente bagunçada, desenfreada. A carruagem é onde você está e você precisa de tomar as rédeas disso para poder guiar. Então, se você tem medos, a gente tem um problema também, a gente tem medos que a gente negligencia porque acha bobo, porque acha simples. Só que quando a gente coloca para fora e quando vai olhando, eles ficam do tamanho que eles têm para nós. Porque às vezes esse achar bobo também é uma fuga de você querer julgar. Pode ser que você seja uma pessoa que tenha medo, por exemplo, de se expor, de falar alguma questão, de conversar, de colocar uma reflexão à frente na sua vida. Se esse é o seu problema, pensa comigo, o que aconteceria se você entrasse dentro desse medo com outros olhos, com o olho desse movimento de pêndulo, desse movimento de ritmo?
para entender que o momento que você tem medo é um momento do seu movimento de consciência, onde você consegue se auto-perceber, se notar, se observar e passar adiante